que está bloqueando o aprendizado deles. Vamos lá? Aqui o livro. A ideia central do livro. Autismo não é rótulo psicológico, é cérebro. O comportamento nasce de diferenças neurológicas reais, não de falta de limite, preguiça ou falha de criação. Não existe o autista, existem cérebros diferentes. O espectro reúne perfis cognitivos distintos. Pensadores visuais, pensadores por padrões lógicos, pensadores verbais. Déficit não explica o aluno, o ponto forte explica. O que define o futuro do estudante não é o que ele não faz, mas o canal pelo qual ele aprende melhor. 3 princípios que todo professor precisa entender. Primeiro, qual é o hiperfoco do meu aluno? O cérebro autista é concreto. Palavras abstratas geram vazio. Imagens, objetos reais e sequências visuais geram compreensão. Aula verbal longa é colapso cognitivo. Eu não posso fazer uma aula longa sem respeitar o estilo de aprendizagem do aluno, sem entender o foco, sem compreender como que ele aprende. Crise não é birra, é sobrecarga neurológica. Habilidade específica é porta de entrada. Interesse restrito não é inimigo, é trilho de ensino. Então, primeiro eu preciso entender o interesse do meu aluno para poder traçar e planejar as minhas aulas. Não estou falando para deixar de atender o currículo. Estou falando para fazer uma convergência com o currículo, com a necessidade, com o interesse que o aluno vem apresentando. Qual que é o foco dele? Como que eu vou inserir isso no meu currículo? A obsessão vira método quando o professor sabe canalizar. Então o aluno tem essa alta concentração, eu vou associar e vou utilizar isso na minha aula, não contra a minha aula. O foco do autista não é distração, é concentração radical. Então não considere você na sala de aula que o foco dele está distraindo ele, pelo contrário. Eu vou utilizar o foco dele a favor dele da minha aula. O cérebro típico distribui atenção. Então, aqui a autora traz, né, que o cérebro típico, na verdade, é da grande maioria, né, onde você consegue distribuir a sua atenção e gerar concentração conforme a necessidade. O cérebro autista aprofunda a atenção. Enquanto a maioria navega pelos assuntos, o autista mergulha. Ele repete, revisita, disseca, conecta padrões invisíveis para os outros. O que chamam de obsessão é, na prática, um laboratório interno de excelência. O problema não é o foco, é o mundo que não sabe usar. É muito mais fácil falar que o problema está nesse foco dele, mas não. A sociedade tenta normalizar o autista. Quando você estiver melhor, aí você vai aprender isso. Não é assim que funciona. Dispersa isso, socializa mais, para de ficar só nesse assunto. Então, quando você chama a família, em algum momento você usa essas frases com a mãe dele, com o pai dele, com o responsável? Pensa mais, né? Como eu posso utilizar isso a favor da minha aula? O que você está dizendo ao autista com essas falas? Pare de fazer exatamente o que pode te tornar extraordinário. O talento não surge apesar do hiperfoco, ele surge por causa dele. O preço de negar isso, quando você não utiliza isso nas suas aulas, quando você não utiliza isso na escola. Ativa social implícita. A crise é o equivalente humano do disjuntor, que cai para não queimar a fiação. Então, você que tem a rede elétrica na tua casa, todos, ao lado da porta tem o disjuntor, né? A chave central ali. Então, quando vai ter um curto-circuito na casa, o que acontece? A chave cai. O chuveiro, quando esquenta demais na tua casa, ele não chega a falar, caiu a chave.
porque provavelmente entrar em curto e desliga a chave. Então é isso. Aí você vai lá, liga a chave, regula novamente, né, a temperatura e liga a chave. É exatamente aí que está esse cuidado. Para não queimar nada, a crise é para regular. Se soubermos como trabalhar, não chega na crise. Não é necessário chegar na crise. Não é ele quis explodir, é o sistema entrou em modo proteção. O erro brutal dos adultos. Vocês tratam crise como problema de comportamento. Ele precisa aprender a se controlar. Isso é tão absurdo quanto dizer para alguém com asma: aprenda a respirar direito na marra. Como é que você vai falar para alguém com asma? Né? Aprenda a respirar. É você que respira errado. É sem considerar tudo que é de diferente. E é ele que não conseguiu se adaptar. Crise é fisiologia. Descarga de cortisol, hipersensibilidade sensorial, dificuldade de linguagem no momento, colapso da função executiva. O cérebro perde acesso às ferramentas que vocês exigem que ele use. O que realmente acontece? Existem 3 etapas claras: acúmulo invisível, dias de microestímulos não regulados, então eu preciso compreender se ele consegue se autorregular, quais são os mecanismos que ele utiliza para essa autorregulação, né? O que eu posso ajudar ele enquanto professor, enquanto coordenador, enquanto diretor. Ponto de ruptura, algo pequeno vira gatilho final, então se ele não está autorregulado, né, qualquer coisa vai virar gatilho. Comportamento visível, grito, choro, fuga, agressão, silêncio, aí já é crise. Vocês enxergam só a etapa 3 e julgam o caráter. O problema nasceu na 1. Eu não vi o invisível, né? Vamos voltar lá. O acúmulo invisível, que é dias de microestímulos não regulados. Eu não vi que ele não estava regulado. E aí eu deixei passar o gatilho, que é o ponto de ruptura, e chega na crise, comportamento que passa a ser visível. Então, o problema nasceu no 1. Por falta da minha observação, chegou a crise. Não é questão de culpa, é questão de preparo, é questão de formação, é questão de cuidado. Consequência prática para escola e família. Se você punir crise, você ensina isto: quando o meu corpo pede socorro, serei humilhado. Então, a partir do momento que, dependendo da sua fala, dependendo da maneira que você chama atenção no momento de crise, ele vai entender. Se eu tiver uma crise, a fala vai ser, né, para com isso, menino, se controla! Como se fosse fácil. Não é. Então, aí ele vai tentar se reprimir mais ainda para não ser humilhado. Resultado, o autista não aprende a se regular, aprende a se esconder até explodir pior. Então, o que seria aquele momento 3? Choro, grito, que seria uma forma de tentar regular, né, essa exposição. Se ele reprimir, piora. O que fazer? Crise é igual à febre do sistema nervoso. Ninguém corrige febre com sermão moral. Você vai falar para a pessoa que está febria, você vai lá e vai ficar falando até ela melhorar? Não. Você reduz a temperatura, descobre a causa e muda o ambiente. Então você precisa saber como está e o que você vai fazer. Não adianta ficar pregando horas, falando horas. Remover estímulo primeiro, conversar depois. Primeiro verifica qual é o estímulo que eu vou ali retirar, que causou aquilo, que está causando aquilo, e depois eu converso. Não adianta ficar puxando conversa e tentar falar com ele no momento da crise. Linguagem simples, zero debate. Racional no auge. Então, quando ele estiver na crise, não adianta ficar discutindo. Eu preciso retirar o estímulo que causou a crise. O gatilho, né? Rotina previsível, sermão motivacional. Prevenção vale mais que intervenção. Prevenir para não chegar a essa situação. Plano de 4 semanas para o professor. Então, aqui eu vou sugerir para você um plano. Né? Eu vou começar a trabalhar com a minha sala. Eu não conheço a realidade. O que primeiramente eu preciso fazer? Semana 1, mapear, né? O mapeamento.
Observe gatilhos sensoriais. Então, primeiro eu vou diagnosticar a sala e vou observar esses gatilhos, vou anotar ali no meu caderno para tomar esse cuidado no meu planejamento. Descubra o canal dominante do aluno. Registre 3 interesses fortes. Naquele primeiro momento você não vai saber o hiperfoco dele, mas registra ali os 3 interesses que ele apresenta e você vai verificando o que ele tem no decorrer da aula. Semana 2, visualização. Converter conteúdos em imagens, passo a passo, modelos físicos. E é isso que eu estou fazendo aqui, pessoal. Converter conteúdos, eu estou pegando aqui a visualização do livro, pensando em você, na sua realidade, eu estou fazendo essa conversão. A minha apresentação é através de imagens textuais, porém estou passando passo a passo. E com modelos reais que dá para você praticar. Semana 3, comunicação. Comandos objetivos, redução de fala, avaliação prática, não só verbal. Semana 4, força produtiva. Projeto baseado no hiperfoco, então até nesse momento, na 4ª semana, eu já descobri qual é o hiperfoco dele e vou fazer esse trabalho. Entrega concreta, maquete, tabela, coleção, código, mapa. Erros que o livro desmascara. Tratar autismo como problema de comportamento não é. Forçar socialização antes da compreensão. Exigir abstração sem base visual, não dá para ficar falando, exigindo que ele compreenda aquilo que você está teoricamente tentando explanar. Ignorar o sensorial. Ensinar pelo cérebro real, ideal. Partir do concreto, sempre com lúdico. Usar interesse como motor. Adaptar o ambiente antes de cobrar desempenho. Resultado esperado. O objetivo não é normalizar o aluno, é transformar diferença em competência. Então a diferença não é problema, dá para ser estimulado e bem melhorado. Dar autonomia funcional, criar ponte entre cérebro e currículo. Como o Grandin defende o livro, o rótulo não pode definir o destino. Não é porque ele é autista que ele já tem um destino já definido. E obrigado por estarem até aqui. Eu acredito que eu tentei ser o mais breve possível. Até o próximo vídeo. No vídeo anterior, eu falo sobre a Resolução 129/2025 no estado de São Paulo. Se você é de outro estado, mas ali eu cito vários decretos, tanto nacionais quanto estaduais, que é bacana você verificar, tá bom? E, se puder, por gentileza, se inscreva no canal para ajudar. Valeu, pessoal. Até.